Sobre os canibais do Michel de Montaigne. Ora, para voltar ao meu assunto, e pelo que dela me contaram, acho que não há nada de bárbaro e de selvagem nessa nação, a não ser que cada um chama de barbárie o que não é seu costume. Assim como de fato não temos outro critério de verdade e razão além do exemplo e da forma das opiniões e usos do país em que estamos. Nele sempre está a religião perfeita, o governo perfeito, o uso perfeito e consumado de todas as coisas. Eles são selvagens, assim como chamamos selvagens os frutos que a natureza produziu por si mesma ou por seu avanço habitual. Quando, na verdade, os que alteramos por nossa técnica e desviamos da ordem comum é que deveríamos chamar de selvagens. Eles têm suas guerras contra as nações que ficam além das montanhas, mais adiante na terra firme, para as quais vão inteiramente nus, não tendo outras armas além dos arcos, ou de espadas de madeira afiadas numa ponta, à moda das ponteiras de nossas lanças. É admirável a firmeza de seus combates, que sempre terminam em morte e efusão de sangue, pois eles não sabem o que é fuga e pavor. Cada um traz como troféu a cabeça do inimigo trucidado e a pendura na entrada de sua casa. Depois de tratar bem por muito tempo seus prisioneiros e com todas as comodidades que podem imaginar, quem for o dono deles faz uma grande assembleia com seus conhecidos. Prende uma corda nos braços do prisioneiro, por cuja ponta o segura, afastado alguns passos, temendo ser ferido por ele, dá ao mais querido amigo o outro braço, para que o segure da mesma forma, e os dois, em presença de toda a assembleia, o matam a golpes de espada. Feito isso, assam-no e devoram juntos, e mandam pedaços aos amigos ausentes. Não é como se pensa para se alimentarem, assim como faziam antigamente os citas, mas para simbolizar uma vingança extrema. Não fico triste por observarmos o horror barbaresco que há em tal ato, mas sim por, ao julgarmos corretamente os erros deles, sermos tão cegos para os nossos. Penso que é mais barbárie em comer um homem vivo do que em comê-lo morto, em dilacerar por tormentos e suplícios um corpo ainda cheio de sensações, fazê-lo assar pouco a pouco, fazê-lo ser mordido e esmagado pelos cães e pelos porcos, como não apenas lemos, mas vimos de fresca memória, não entre inimigos antigos, mas entre vizinhos e compatriotas, e, o que é pior, a pretexto de piedade e religião, do que assá-lo e comê-lo depois que está morto. Portanto, podemos muito bem chamá-los de bárbaros com relação às regras da razão, mas não com relação a nós, que os ultrapassamos em toda espécie de barbárie. Não estão em luta para a conquista de novas terras, pois ainda desfrutam dessa fertilidade natural que os abastece sem trabalho e sem pena de todas as coisas necessárias, em tal abundância que não tem motivo para aumentar seus limites. Ainda nesse ponto, feliz de só desejar tanto quanto suas necessidades naturais lhes ordenam. Tudo que vai além é para eles supérfluo, nos ensaios do Michel de Montaigne. Os deslocamentos humanos, imigrantes e refugiados. Quando pensamos em deslocamentos humanos, logo nos vem à mente a ideia de movimento de pessoas de um lado para o outro, por exemplo, no trajeto de casa para a escola ou para o trabalho. De fato, há esses deslocamentos diários, mas também há outros que são mais longos, como os chamados transhumantes, de pessoas que passam uma parte do ano em outra região para trabalhar. Esse tipo de deslocamento ocorre, por exemplo, com trabalhadores do sertão nordestino que se deslocam temporariamente para a zona da mata com o objetivo de trabalhar na cultura da cana-de-açúcar, enquanto a seca os impossibilita de trabalhar em sua propriedade. Além disso, há ainda os deslocamentos permanentes, chamados movimentos migratórios, que podem ocorrer em diferentes escalas geográficas e temporais, de uma cidade para outra, dentro do mesmo território nacional, entre diferentes países e continentes. O fenômeno da imigração caracteriza, de certa forma, a própria origem da espécie humana, visto que os primeiros grupos de hominídeos migraram de suas regiões de origem na África para outras, há mais de 1 milhão de anos. Com diferentes características, as migrações sempre fizeram parte da experiência de inúmeras sociedades. As migrações contemporâneas são marcadas pela constituição dos estados nacionais, pois praticamente todo o território habitado do planeta está dividido entre diferentes países. Um país é um território político e social delimitado, cujos habitantes formam laços étnicos, culturais, econômicos e linguísticos. Nesse contexto, quando um imigrante decide sair de seu país, precisa lidar com um novo local de destino. Mesmo movimentos migratórios internos podem envolver decisões políticas de um Estado nacional, na medida em que é preciso investir em políticas públicas que ajudem a receber as populações que migram ou ainda criar incentivos locais para que não seja necessário deslocamento em busca de melhores condições de vida.
Os movimentos migratórios podem ser motivados por inúmeros fenômenos, como desastres ambientais, conflitos militares, crises econômicas, perseguições religiosas, étnicas ou culturais, a busca por trabalho e por uma vida melhor, mas também há motivos mais pessoais, como admiração por outra cultura, o reencontro com parentes ou familiares já imigrados, o desejo de aventuras ou oportunidades de estudo. Existe, no entanto, um tipo específico de deslocamento caracterizado pelo risco de vida estabelecido em função de algum tipo de perseguição sofrida no país de origem. Quem vive nessa condição e foge para outro país a fim de salvar a própria vida é chamado de refugiado. Atualmente também se consideram refugiadas as pessoas que não podem voltar ao país de origem devido às condições climáticas. Foram firmados inúmeros acordos internacionais estabelecendo regras para receber refugiados em condições dignas que lhes garantam a proteção necessária, mas nem sempre é isso que ocorre. O tratamento dado nos países de destino a imigrantes e refugiados revela a xenofobia e o racismo que alimentam as decisões dos estados e o comportamento das populações que recebem esses deslocados. Muitas vezes considera os imigrantes um obstáculo para a estabilidade política, a identidade cultural e o desenvolvimento econômico do lugar onde vive. Em certos países ocorreram nos últimos anos manifestações públicas de grupos conservadores de clara inspiração nazifascista que desqualificam os imigrantes e atribuem a eles a responsabilidade pelo desemprego, pelo aumento da violência ou pela perda de valores morais. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.